Jesus, ele esteve aqui na Terra faz 2000 anos. Agora, eu vou fazer uma colocação aqui, que eu acho que é um desafio. Como você vai se sentir do outro lado com essa colocação que eu vou fazer? Você vai titubear ou você vai responder sim ou não? Ou você vai ficar em dúvida? É uma colocação que eu vou fazer. E a colocação é essa. Jesus Cristo, quando esteve na Terra, e quando ele disse, Lázaro, levanta-te. Nesse momento aí, Jesus estava atuando como homem ou como Deus? Essa é a pergunta. Dentro da mesma linha, quando Jesus andou sobre as águas do mar, Jesus andou como homem ou como Deus? E quando ele curava os enfermos, a lepra, ele curou como homem ou como Deus? Hein? Tenho vontade de dar um tempinho para você me responder. Na sua consciência, qual a resposta que vem? Ele fez esses atos como homem ou como Deus? Qual é a sua resposta? É um desafio, não é? É um desafio. Eu também, confesso, eu titubeei nessa pergunta. Se ele fez esses atos como homem ou como Deus? Jesus Cristo. Então, vamos partir para uma solução dessa questão. Uma coisa é verdade. Jesus Cristo, quando ele saiu do céu para vir à terra, diz as Escrituras Sagradas que ele despojou-se da divindade. Ele esvaziou-se como Deus e tomou a forma humana. Aí está a resposta. Ele esvaziou-se da sua divindade. E as Escrituras dizem que ele se esvaziou de tal forma que ele aceitou a forma de servo. E como forma de servo, ainda foi mais a fundo. Ele esvaziou de tal forma que ele morreu na cruz. Nós podemos ver nessa parte da morte da cruz, lá no Getsemane. Jesus Cristo, na carne, ele quis sair desse sacrifício. Ele quis pular fora desse sacrifício. E ele orou ao Pai. Mas não obteve a resposta para sair dessa linha. Se ele tivesse saído dessa linha, nossa condição seria fatal. Nós não teríamos sido perdoados. Nós não teríamos recebido a justiça de Deus. Jesus lutou, não quis tomar aquele copo. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Ele estava na carne. Mas como servo na carne, ele resolveu assumir a obediência ao Pai. Jesus resolveu assumir a obediência ao Pai. E então aceitou a morte de cruz. E ali na morte de cruz, ele no mundo espiritual foi mais além ainda. Isso é Paulo que revela para nós. Está nas revelações do apóstolo Paulo. Pois quem via Jesus morrendo na cruz, não viu o lado espiritual de Jesus, via apenas o lado físico. Eles diziam, você, que
curou outros. Você, que tirou outros da morte, sai daí. E quando ele falou Eli, eles pensaram na cabeça deles. Os circunstantes que estavam ali, presenciando a morte de cruz de Jesus Cristo, ele está chamando para o seu pai. Vamos ver se o pai dele vai tirar ele da cruz. Essa era a expectativa daqueles homens que estavam vendo Jesus Cristo morrer na cruz. O desejo dele era ver este homem morrer. O desejo dele era ver este homem morrer. Até soltaram um assassino, um homem perigoso. Pois Pôncio Pilato deu uma opção para o povo. Vocês querem este aqui? Ou que eu solte Jesus? Eles falaram, solte a Barrabás. Solte a Barrabás. O povo queria a morte de Jesus Cristo. E eles estavam ali contemplando Jesus Cristo nos seus momentos finais. Estavam vendo apenas o homem. Homem que eles queriam ver a sua extinção. Mas o apóstolo Paulo, através das revelações que ele teve do Espírito Santo, viu que quando Jesus saiu dali, ele foi parar no inferno. No inferno. O que é o inferno? Era o lugar destinado a nós. Todos nós, o nosso destino como homem natural é o inferno. E Jesus foi parar no inferno. Qual a causa de Jesus ter ido parar nesse lugar tão sombrio e triste? É que ele recebeu as nossas culpas. Ele recebeu o nosso pecado sobre si. Todo o pecado da humanidade caiu sobre Jesus Cristo. Ele recebeu não só o pecado, diz as Escrituras, que ele também recebeu as enfermidades da humanidade. Todas as enfermidades. Então, recebendo o pecado, logo em seu espírito, aquele corpo que não podia morrer, porque era um corpo que tinha um sangue divino, quando recebeu o pecado, se tornou mortal. E daí a poucas horas, Jesus morreu. E quando ele morreu, por ter pecado, pecado que recebeu, pecado que foi colocado sobre ele, o diabo levou ele para o inferno. O diabo se tornou o Senhor de Jesus Cristo. Levou ele para o inferno. E ele passou no inferno 3 dias. Foi o destino dele. No lugar do homem natural. Por isso que, homem natural, você hoje tem uma opção em se tornar um homem espiritual. Pois Jesus Cristo já morreu no lugar do homem natural. Ele pagou o preço para que o homem natural se tornasse justo diante de Deus. Justo quer dizer, sem culpa, sem pecado. Por isso que Jesus recebeu um título, Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Deus nos vê agora a partir deste ponto de vista. E ali foi o final de Jesus Cristo. Só que ele ressurgiu. E hoje está sentado glorioso como sumo sacerdote, intercedendo por nós que estamos vivos nessa geração e nas gerações futuras. Ele intercede por nós. Qual a razão de Jesus Cristo interceder por nós hoje no santuário celestial à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? É porque nós lutamos contra um inimigo terrível. Um inimigo agora derrotado. Porque Jesus o derrotou. Mas ele é um embusteiro e está levando a humanidade que não crê na palavra de Deus à perdição. Então, a salvação já foi feita e completada.
tem apenas que apropriar-se dela. Aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Agora voltemos ao nosso assunto. Jesus veio como homem. Ele atuou como homem. Ele, como homem, disse: Lázaro, sai. E Lázaro saiu. Ele, como homem, andou sobre as águas do mar, desafiando a gravidade. Ele, como homem, curou os enfermos e expulsou os demônios. Depois ele disse para nós: vocês vão fazer as obras que eu faço. Aqueles que crerem nas minhas palavras farão as obras que eu faço. Aquele quem? Os homens que crerem nas minhas palavras farão as obras que eu faço. Pois as obras que eu fiz, eu as fiz como homem. Esse é o grande recado de Jesus Cristo que passa nas Escrituras e que passam despercebida do nosso conhecimento. E Jesus coloca isto em evidência para nós. E ele diz mais: vocês farão o que eu faço. Fique sabendo uma coisa. Vocês vão e façam discípulos. Discípulos, não ovelhas. Façam discípulos. E no meu nome cure os enfermos e expulse os demônios. Por quê? Qual a razão dele dar essa ordem? Ele disse uma outra coisa antes. Eu vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eu vos dou autoridade sobre todo o poder do inimigo. Aí está a base da nossa força como homem para fazermos e cumprir a comissão que ele nos deu de ir para o mundo. Ele nos deu força sobre toda a força do inimigo. O inimigo é o grande adversário dele. Muitos não gostam que fala no nome dele. É o adversário de Deus. É Satanás, é o diabo. É ele quem cria enganos em nossa cabeça. É ele que busca enfraquecermos com falta de conhecimento de Deus. Nós podemos ser fortes na medida que tivermos conhecimento de Deus e conhecimento de Jesus Cristo. Jesus atuou aqui na terra como homem. Jesus despojou-se da divindade e veio como homem. E como homem ele fez todas essas obras e passou para nós uma lição. Vocês também podem fazer o que eu fiz. A condição é, vocês têm que crer em mim. E se a minha palavra estiver em vocês, eu e meu Pai viremos fazer morada. E tudo que vocês pedirem no meu nome, eu farei. Essa é a nossa segurança. Esse é o carimbo, é o selo espiritual que aqueles que creem recebem. Mas para nós fazermos isso, temos que nos desalojar dos conceitos religiosos que foram colocados em nossa cabeça, conceitos de culpabilidade, conceitos de inferioridade, e nos apegarmos nas palavras de Jesus Cristo. Quem crê em mim fará o que eu fiz, pois tudo que eu fiz, fiz como homem. E agora ele entregou essa autoridade para nós. E nós podemos fazê-la também. Isso não é boa nova? Que Jesus atuou na terra como homem? Ele atuou porque ele exerceu fé. Ele acreditou no plano do Pai. Ele teve que exercer o mesmo tipo de fé que nós temos que exercer. Nós temos agora que crer nas palavras de Jesus Cristo. E onde vamos encontrar essas palavras, este conhecimento para nós crermos? A fonte dessas palavras está nas Escrituras Sagradas. E quando nós examinarmos as Escrituras Sagradas com os nossos próprios olhos e entendimento, o Espírito Santo vai nos dar a direção. Ele é o nosso intérprete, ele é o nosso mestre, conselheiro e professor. E vamos crescer em entendimento. Aí então, com esse entendimento, poderemos criar força em nosso espírito e executar as promessas que ele nos prometeu. No meu nome, vocês expulsarão demônios e curarão os
O quê? Os enfermos. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.